queridos, fatos jurídicos. Aqui eu vou pedir para o pessoal da câmera me ajudar um pouquinho, que eu vou ter que ultrapassar os limites que são colocados aqui no quadro para mim, né? Então, vou dar um trabalhinho maior ali para o pessoal, mas depois eu volto para os meus dois quadrados. Agora eu fico com um retângulo. Olha só, quando a gente trabalha com a teoria dos fatos jurídicos, o primeiro ponto é um conceito para vocês que vocês já conhecem. Mas vamos lá, o que é um fato jurídico? Um fato jurídico é um fato social, mas não é qualquer fato social. É um fato social tutelado pelo direito, regulamentado pelo direito. É um fato social mais uma norma jurídica. É um fato social mais uma norma jurídica. E um fato jurídico produz o quê? Aquilo que eu já disse para vocês, olha só, produz o nascimento, a modificação e também a extinção de relações jurídicas. Um fato jurídico produz o nascimento, a modificação e a extinção de relações jurídicas. No momento em que há impressa R$100 para B, R$1.000 para B, eu tenho o nascimento de uma relação jurídica. No momento que ocorre o pagamento, eu tenho a extinção de uma relação jurídica. Posso ter fatos que modificam essa relação, uma renegociação, podem modificar. O nascimento com vida de uma pessoa faz com que surja uma série de relações jurídicas. A morte faz com que surjam relações jurídicas, sejam modificadas outras, sejam extintas outras relações. São fatos jurídicos. Moçada, aquela pergunta que eu já fiz para vocês. Todo fato social necessariamente é um fato importante para o direito? Mas todo fato jurídico necessariamente é um fato social. O que é importante para o exame de ordem? Aquela classificação tradicional, não sei se vocês lembram. Fato jurídico em sentido estrito sensu, lato sensu, ato, fato, negócio, tudo bem? Vou colocá-la aqui, desenhá-la aqui para vocês. Essa classificação é bem importante. Tá? Então vamos lá. Se são todos os fatos jurídicos, eu preciso da ajuda de vocês agora. Se são todos os fatos jurídicos, como é que nós chamamos todos? Fatos jurídicos em sentido amplo, ou lato sensu. Fatos jurídicos em sentido amplo, ou lato sensu. Fatos jurídicos em sentido amplo, ou lato sensu. Todos os fatos jurídicos, todos os fatos importantes para o direito se dividem primeiro em fatos naturais. Claro, os fatos naturais importantes para o direito. E fatos humanos. Fatos naturais e fatos humanos. Como é que nós chamamos os fatos naturais importantes para o direito? Como é que é o nome jurídico que é dado a esses fatos naturais? Olha lá. Fatos jurídicos em... Se aqui em sentido amplo, aqui vai ser em sentido estrito. Fatos jurídicos em sentido estrito ou stricto sensu. Então, o que são esses fatos jurídicos em sentido estrito? Os fatos jurídicos em sentido estrito são fatos naturais importantes para o direito. Fatos naturais importantes para o direito. Eles se dividem em fatos ordinários. Chegou o pai de alguém. Fatos ordinários e fatos extraordinários. Tá, pessoal, qual que é a diferença? Vocês sabem essa diferença, né? Os fatos naturais ordinários são aqueles fatos normais, aqueles fatos naturais normais, aqueles fatos naturais que ocorrem normalmente. Me deem fatos ordinários, fatos naturais ordinários. Nascimento, a morte, o decurso do tempo, casamento. Casamento é fato natural? Para mim é, professor. Né? Fato humano, né? Casamento é fato humano. Né? Morte, nascimento, decurso do tempo, enfim.
E os fatos extraordinários? Fatos naturais que ocorrem de forma excepcional, as catástrofes, uma enchente, um maremoto, um tufão, né, um furacão, um tsunami, desde que acabem atingindo um país, sei lá, uma cidade, alguma coisa assim, gerando prejuízo, são fatos que produzem consequências jurídicas. São esses fatos extraordinários, fatos naturais extraordinários. E os fatos humanos? Como é que nós chamamos os fatos humanos? Falou em fato humano, falou em ato. Atos, ó, moçada, destaquem a letra A aqui. Atos jurídicos em sentido são todos os atos humanos agora, né? São todos os fatos humanos. Atos jurídicos em sentido amplo. Ah, professor, mas aqui já está em sentido amplo. Não, não. Mas aqui a gente está falando em todos os fatos, que engloba os fatos jurídicos em sentido estrito e os atos jurídicos em sentido amplo. Nessa classificação tradicional, os fatos humanos se dividem em lícitos e ilícitos. Nessa classificação tradicional, os ilícitos se dividem em ilícitos civis e ilícitos penais. Tudo quanto é ilícito que não é ilícito penal nessa classificação tradicional é chamado de ilícito civil. Ilícitos penais é aqueles ilícitos que vocês estudam naquela parte menos importante do direito. Eu não me lembro exatamente o nome daquela disciplina, uma disciplina que devia ter sido uma disciplina optativa no último ano de faculdade, direito criminal, sei lá, acho que direito do estorno, não, direito penal, isso, direito penal, é um material escolar. E os fatos humanos lícitos se dividem como? Os fatos humanos lícitos se dividem em, olha agora, negócios jurídicos, e em atos jurídicos em sentido. Em que sentido? Se aqui em sentido amplo, aqui evidentemente vai ser em sentido estrito. Atos jurídicos em sentido estrito ou stricto sensu. Então, os fatos humanos lícitos se dividem em negócios jurídicos e em atos jurídicos em sentido estrito. Qual que é a diferença desses dois? Anotem a diferença aí. A diferença agora é teórica, depois eu vou dar exemplos para vocês e vai ficar bem claro, tá? Num ato jurídico em sentido estrito, os efeitos todos estão previstos em lei. Então, num ato jurídico em sentido estrito, os efeitos todos estão previstos em lei. Vejam, pessoal, eu pratico ou não pratico, mas se eu praticar, está previsto em lei. Então, num ato jurídico em sentido estrito, os efeitos todos estão previstos em lei. Já num negócio jurídico, os efeitos, olha a palavra aqui que tem que ser destacada, também são escolhidos por ato voluntário. No negócio jurídico, os efeitos também são escolhidos por ato voluntário. Como assim, professor? Moçada, quais são os 3 planos dos negócios jurídicos? O negócio jurídico passa por 3 planos. Vocês lembram quais são eles? Plano da existência, plano da validade e o plano da eficácia. Lembram disso ou não? Né? O negócio jurídico passa pelo plano da existência, validade e eficácia. Olha como tem uma lógica. O negócio primeiro tem que existir, depois ele tem que ser válido e deve produzir os seus efeitos. Olha como tem uma lógica. Ele primeiro tem que existir, depois ele tem que ser válido e deve produzir os seus efeitos. Olha aqui. Num ato jurídico em sentido estrito, todos os efeitos já estão previstos em lei. A pessoa não escolhe nenhum efeito. O efeito está previsto em lei.
Já num negócio jurídico, os efeitos podem estar previstos em lei, mas também são escolhidos por ato voluntário, por ato de vontade. Olha o exemplo que eu vou dar aqui para vocês. Compra e venda de veículo. Moçada, eu ofereci o meu carro, anunciei o meu carro, vocês descobriram lá o anúncio, coincidentemente vocês me ligaram, vocês descobriram que eu ministrei aula aqui no curso para vocês, a gente começou a conversar, vocês me disseram, puxa, professor, olha que legal, tal, eu estou interessado em comprar o seu carro, né? Acertamos o preço. Eu tinha colocado um valor lá, vocês me pediram um desconto, a gente negociou, eu chorei um pouquinho, vocês choraram um pouquinho, a gente fechou o preço do carro, ótimo. Estamos negociando se alguns itens do carro permanecem ou não, se as rodas de liga leve ficam ou não ficam, se o som do carro permanece ou não, se aquilo que chamou a atenção de vocês, o neon que eu coloquei embaixo do carro, né? Enfim, pessoal, pergunto para vocês, compra e venda de veículo é um fato importante para o direito, sim ou não? Compra e venda de veículo é um fato jurídico em sentido amplo? Sim. É um fato natural ou fato humano? Humano. Somos nós. Lícito ou ilícito? Princípio lícito, né? Trata-se de um ato jurídico em sentido estrito ou negócio jurídico? Negócio jurídico. Muitos dos efeitos estão sendo escolhidos aqui por um ato de vontade. Quanto que é o valor do carro? Isso não está previsto na lei, né? Quanto de desconto, como que vocês vão pagar? Isso não está previsto na lei. Existe uma série de previsões legais, mas muitos dos efeitos foram dados por ato de vontade. É por isso que se diz que o negócio jurídico, a eficácia é ex voluntate. E num ato jurídico em sentido estrito, a eficácia é ex lege. Porque num ato jurídico em sentido estrito, todos os efeitos já estão previstos em lei. Olha a diferença agora. Me ajudem aqui. Reconhecimento voluntário de paternidade. Reconhecimento voluntário de paternidade. O pai que voluntariamente vai no cartório, com os documentos lá, e reconhece a paternidade. É claro que a paternidade é um fato natural, mas o reconhecimento de paternidade é um fato humano. Primeira pergunta, reconhecimento de paternidade é um fato importante para o direito, sim ou não? Sim. Fato natural ou fato humano? Lícito ou ilícito? Lícito, em princípio. Olha as perguntas. Pode o pai chegar no cartório e falar, seu cartorário, por favor, eu reconheço a paternidade, só que só a partir do 5º ano de vida, até o 5º ano de vida não tem pai. Pode falar uma coisa dessa? Eu reconheço a paternidade, mas desde que essa criança pinte o cabelo de loiro e fique mais bonitinha, senão não. Eu reconheço a paternidade, mas anotem, por favor, alimento, saúde, educação, isso é com a mãe, com a avó materna, não tenho nada a ver com isso, né? Eu só fui, enfim. Bom, ficamos por aqui. Moçada, ele pode falar uma coisa dessa? Até pode falar, mas vai ter eficácia jurídica isso? Claro que não. Por quê? Ou reconhece a paternidade ou não reconhece. Reconheceu a paternidade, todos os efeitos estão previstos em lei. Pagar alimentos, saúde, educação, todos os efeitos são dados por lei. Portanto, o reconhecimento de paternidade é um fato humano lícito. Negócio jurídico ou ato jurídico em sentido? Ato. E anotem aí 2 ou 3 observações. Eu vou perguntar para vocês, eu quero que vocês respondam e daí vocês anotam. Primeira pergunta. Casamento é o quê? Puxa, professor, casamento é um problema, não sei, não, tá, tudo bem, a gente sabe tudo isso. Mas casamento é um ato ou negócio? Por que é negócio? Está certa a resposta. Não, tem natureza negocial. Não, tecnicamente falando, tem natureza negocial. Não é propriamente um contrato. Eu sei que existem autores que dizem que o casamento é contrato, mas não, tecnicamente não está certo. Contrato é um negócio jurídico de direito das obrigações. Casamento é um negócio jurídico de direito de família. Mas por que é um negócio jurídico? Olha só, o reconhecimento voluntário de paternidade também é ato voluntário. Não é essa a explicação. Tudo bem, mas o fato do pai reconhecer a paternidade também gera obrigações. Moçada, aqui, ó. Quando que é um negócio jurídico? Quando os efeitos também são dados pela vontade do sujeito. Quando ele escolhe alguns dos efeitos. No casamento ele pode escolher o quê? O cônjuge, professor, né? Além do cônjuge, né? Ele pode escolher o regime de bens. Pode fazer um pacto
nupcial, mesmo se ele vai se casar no regime da separação obrigatória, ele pode fazer um pacto antinupcial. Mesmo nesse regime, o casamento permanece sendo um negócio jurídico. Pergunto para vocês, testamento. Testamento é o quê? Cuidado. A pergunta que vocês têm que fazer é, quem é que escolhe os efeitos do testamento? É a lei? É a lei? É a lei que determina para quem que deve ficar o patrimônio no caso da sucessão testamentária? É a vontade do testador. A lei pode até limitar, se tem herdeiros necessários, só pode testar 50%. Mas se não existem herdeiros necessários, ou dentro dos 50%, ele pode fazer, em princípio, uma disposição para aquele bem entender. Quem está escolhendo não é a lei, é o próprio testador. Portanto, o testamento, moçada, não é ato. Testamento é negócio jurídico. Testamento é negócio jurídico. Nós vamos entrar num outro ponto aqui, ó. Uma pergunta que eu fiz para os meus alunos lá da faculdade. Qual a diferença entre testamento e doação? Fiz essa pergunta na prova. Qual que é a diferença entre testamento e doação? Ótimo. Você pode começar respondendo dessa maneira. Olha, doação, professor, produz efeitos em vida, né? Negócio jurídico inter vivos. Já o testamento produz efeitos após a morte, né? Pelo amor de Deus, causa morte. Não como quis um aluno lá na faculdade, né? Negócio jurídico inter vivos e intermortos. Fiquei imaginando que seria um negócio intermortos, né? Talvez uma mesa branca, né? Com um copo, né? Quero comprar sua alma, alguma coisa dessa natureza. Né? Negócio jurídico inter vivos e causa mortes. Produz efeitos em vida, produz efeitos após a morte. Isso é uma diferença importante, mas não é a diferença mais importante. Olha só. Como que é o seu nome? Oi? Alessandra. Eu chego para a Alessandra aqui e deixo uma garopinha para ela. O que é uma garopinha? Nota de R$100, né? A Alessandra olha para mim e diz, professor, o que é isso, professor? Eu falo, não, Alessandra, olha, o professor, véspera da prova, do exame de ordem, para dar boa sorte, deixa uma notinha dessa para cada aluno, né? Enfim, a Alessandra olha assim, professor, o senhor está equivocado, professor, eu não aceito isso. Não, Alessandra, né? Fique com essa notinha, professor, o senhor está falando que deu para todo mundo essa nota, mas o senhor só deixou na minha carteira essa nota. O que é isso, professor? Bate na mesa, levanta, pega o material, sai louca da vida e deixa a nota em cima da carteira. Professor, eu jamais faria uma coisa dessa, né? A Alessandra sai e deixa a nota em cima da carteira. Pergunto para vocês, foi realizada a doação? Eu deixei a nota na mesa da Alessandra. A Alessandra olhou, não pegou, não aceitou, levantou e saiu louca da vida, reclamar ainda na direção. E aí, moçada? Ocorreu a doação ou não? Doação é contrato, não é contrato? Todo contrato é no mínimo um ato é um negócio jurídico bilateral. Ou seja, para que exista doação tem que ter a aceitação da Alessandra. A Alessandra aceitou? Não. Portanto, o contrato sequer existiu. Sequer existiu. Tem que ter o quê? Tem que ter o acordo entre as partes. Não houve o acordo entre as partes, o negócio sequer existiu. Olha a segunda pergunta aqui agora. Eu posso sair daqui agora e fazer um testamento, pessoal, deixando como beneficiária desse testamento a Alessandra? Posso ou não posso? Posso. O testamento vai existir? Sim ou não? Ele vai ser válido? Então, olha a diferença. Testamento não é negócio bilateral, testamento é negócio unilateral. A aceitação da Alessandra vai ser importante depois, só para que o negócio, para que esse testamento produza os seus efeitos. Agora, a doação é contrato. Contrato é negócio bilateral. Moçada, casamento é o quê? Nossa, que demora para responder, né? Pessoal, eu pergunto para minha esposa, casamento é o quê? Rapidamente, bilateral. Né? Vocês demoraram. Os colegas ali pensaram plurimultilateral, né? Enfim, né?
alguns, né, que gostam tanto de si mesmo, né, que dizem, não, o casamento é unilateral, né? Enfim, no exercício também de esquizofrenia, né? Professor, pare de falar bobagem, para.